Hoje a gente usa óleo para fritar uma batatinha, para fritar um pastel, mas lá em 1909 o cara usou óleo para ganhar um prêmio Nobel. Fica aqui agora para descobrir a carga elétrica elementar com suquita. É isso mesmo. Até 1909, ninguém sabia qual era a carga de um elétron. Não sabia mesmo não. A galera só sabia lá a relação entre a carga e a massa, mas não tinha ninguém para chegar e dizer, ó, a carga é essa. Então, o que é que a gente sabia até aquela época? Até esse ano, a gente só sabia que tinha um elétron lá, existia uma carga negativa, ele estava lá ao redor de um núcleo, aqueles modelos que a gente já sabe, mas ninguém determinava esse cara. A gente sabia, na época, uma relação de carga-massa. Esse é o número que a gente conhecia. Mas precisávamos de um jeito para descobrir que carga era essa. Era 2, era 5, era 10 milhões. São quantos coulombs? Quantos coulombs são essa carga elétrica elementar? Foi aí que o cara, chamado Millikan, usou gotas de óleo e com ideia genial conseguiu determinar essa carga elementar. Mas como ele fez isso? O cara teve a ideia de pegar placas de capacitor, então placa carregada positivamente e negativamente, pegou algumas gotinhas de óleo, vou desenhar uma aqui, então aqui uma gotinha de óleo, e borrifou elas entre essas placas do capacitor, de forma que elas eram tão pequenininhas que elas conseguiam ficar ali em suspensão. E essas gotas de óleo estavam eletrizadas. Quando ele jogava a gota de óleo, elas sofriam eletrização por atrito no ar, ganhavam uma carga negativa e ficava aqui meio que em equilíbrio entre essas placas do capacitor. Por quê? Porque surgia uma força elétrica aqui para cima que anulava o seu peso. Então ela acabava ficando em equilíbrio. Beleza. Aí o que é que ele fez? Se a gotinha de óleo está em equilíbrio e eu sei que surge essa força elétrica, eu sei que ela está eletrizada. Por alguns conhecimentos prévios deles, ele sabia que essa carga já era negativa e, fazendo o somatório das forças igual a zero, impondo o equilíbrio ali nessa gota, certamente ele iria achar a carga. E foi isso que ele fez, ó, aqui, ó. Depois de vários resultados experimentais, qual foi a conta, qual foi o equacionamento que ele fez? Ele sabia que em uma gotinha de óleo eu tinha o Q vezes E, que era o módulo da força elétrica, quem é o Q? A carguinha que estava aqui, e o E é o campo elétrico. E a massa dele, o mg. Então, essa força resultante sendo igual a zero, o que foi que ele fez? Q vezes E, que era o campo elétrico, igual a mg. Se ele isolasse o Q, que era a carga, ele teria quem? A massa, então a massa da gotinha de óleo, o G, que era a aceleração da gravidade, e o campo elétrico. Veja que todos esses caras ele tinha. Por quê? Porque ele tinha a massa da gotinha de óleo, ele estimava, né, com o diâmetro dela e a densidade, ele tinha a aceleração da gravidade e ele controlava o campo elétrico. Então foi mais ou menos assim que depois de todo aquele trabalho minucioso experimental, ele consegue achar que a carga elétrica, aqui está arredondado, viu? A gente trabalha com ele arredondado. É mais ou menos esse número bem conhecido aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Beleza, achou. Mas por que isso é tão importante? Porque é importante achar que o módulo dessa carga vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Lembre que para o elétron ela vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas por que essa importância? Porque a carga elétrica é quantizada. O que é quantizada? Vê aqui. Lembra que um corpo elétrico, quando está carregado, ele tem ou excesso ou falta de elétrons. Então, digamos que esse corpo aqui ele está com excesso de 9 elétrons. Se esse corpo possui um excesso de 9 elétrons, qual é a carga dele? Ora, se cada elétron, que agora a gente sabe que tem uma carguinha de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, se eu tenho 9 elétrons em excesso, qual é a lógica que eu tenho aqui? Qual é a carga desse corpo Q? N vai representar o número de elétrons em falta ou excesso. E o Ezinho vai ser
a carga elementar, que a gente chamou de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Nesse caso, eu tenho Q igual a, para 9 elétrons em excesso, 9 vezes qual é a carga elementar? O menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Beleza, então esse Q aqui vai dar quanto? Menos 14,4 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, entendeu essa lógica? Porque ela é quantizada, porque a carga elétrica é dada pelo excesso ou falta de elétrons. Então, eu não tenho como faltar meio elétron. Ou falta 1, ou falta 2, ou falta 3. Então, esse cara aqui é o número de elétrons em falta ou excesso. Então, esse cara é um número inteiro. Então, se eu tenho 3 elétrons a mais, a carga dele vai ser de 3 elétrons. E por isso a importância da gente ter achado lá em 1909, Millikan ter achado lá em 1909 essa carguinha elementar. Beleza, bora fazer uma questãozinha só para ter certeza que a gente percebeu, a gente teve esse insight, pegou esse gatilho dessa questão da carga. Durante um processo de eletrização, um corpo recebe uma quantidade de 2 vezes 10 a 15 elétrons. Eita, quanto elétron! Então recebeu isso tudo, tornando-se eletricamente carregado com carga elétrica de... Então, bora lá, eu sei que Q igual a N vezes E. Esse é o nosso equacionamento da carga elétrica quantizada. Ele quer saber essa carguinha que o corpo adquire quando ele recebe quantos elétrons. Então, esse cara daqui não é o número de elétrons em excesso ou falta. Ele recebeu 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Só que cada elétron desse tem que carga? Tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui, como ele não está colocando a carga negativa, está deixando tudo em módulo, então bora usar em módulo. Então, Q é igual a 3,2 vezes 10 elevado a 15 menos 19 menos 4. Unidade de carga, Coulomb. Beleza, achamos. Letra A. Gostou desse vídeo? Já deixa o like aí, se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Compartilha esse vídeo e avisa aí que tem um PDF aqui embaixo falando sobre essa gota de óleo. Não é livro de receita, é mostrando o experimento da gota de óleo de Millikan e essa questão da carga elétrica. Tem tudo resumindo lá, não se afobe aí para anotar não, porque tá bonitinho para você. Vá lá ver.